bate-papo gravado aqui? Sim. Nós aqui travês. Nós aqui travês, firmes e fortes, empenhadas em trazer um pouquinho de descontração, misturado com um pouquinho de conhecimento, né? Trazer você para uma reflexão sobre o que pode ser visto numa constelação e o que ela pode te ajudar. E eu acho que só vale ressaltar que quando a gente vem para cá conversar, a gente resolveu gravar coisas que a gente sempre conversa. É claro que agora a gente está direcionando um pouquinho mais para um canal, né, falar com as pessoas, mas essas são as conversas que nós normalmente temos. Toda segunda-feira a gente faz a constelação online, às 7h30, através do Meet, e acaba a constelação, a gente vai para um debate de ideias, para as conversas, a gente acaba lá 10h30 da noite, quase 11 horas da noite, porque realmente a gente fica conversando sobre vários temas, e foi isso que a gente resolveu trazer, e agora sim, com esse formatinho, né, mas falando com quem está assistindo a gente aí, né, então só deixar claro que não é um programa preparado, a gente não estuda, a gente não sabe o que vai falar, então a gente bota aqui para gravar, vem o tema, de um tema sai outro, e de um tema que sai outro, a gente resolveu falar sobre psicossomática, que é um assunto que a Ingrid gosta muito também, né? Dentro da perspectiva da constelação sistêmica, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das doenças, as doenças sistêmicas, né, as doenças emocionais e psíquicas aí, que elas se manifestam fisicamente, né? E aí a Ingrid estava começando a falar, falei, para, vamos gravar, né, Ingrid? Manda bala aí, continua falando o que você estava falando. Começa do começo, para todo mundo entender. Eu falei que a psicossomática, ela não deixa de ser sistêmica, né, porque ela acaba trazendo alguma coisa dos nossos antepassados, como, por exemplo, é muito comum a mulher sentir dor na hora do ato sexual, né? E o que pode ser essa dor? Uma castração de que ela não pode fazer, porque a nossa geração, algumas gerações posteriores e muitas anteriores viveram, sexo é feio, sexo é sujo. Ou a própria violência sexual que havia, né? Ou a própria violência sexual que também era muito comum anteriormente, né? Entre irmãos, pais, ainda infelizmente é comum, mas já foi pior, né? Então é uma coisa que tem que ser olhada. Então essa dor no ato sexual, a gente também pode achar a raiz desse problema falando na psicossomática e na constelação. E aí a gente entra ovários policísticos, cistite, não conseguir engravidar, né, falando da mulher em si, doenças femininas, vamos dizer assim, junto com a psicossomática e a constelação. O que pode ser isso, né? O ovário policístico, ele é uma película no ovário, onde o óvulo não consegue sair e ele forma um cisto, que hoje é tratável, né, graças ao ultrassom é muito fácil de ver, mas as mulheres que têm ovário policístico têm uma dificuldade em engravidar. Por quê? O que foi passado para ela através das gerações sobre a gravidez? Houve um problema na gravidez dela, né, quando a mãe estava grávida dela, ou quando a avó estava grávida, a mãe falou alguma coisa ali que ficou na cabeça da criança e ela trouxe para a vida. Então, a psicossomática e as doenças femininas, elas estão muito ligadas com a constelação, né? Em achar a raiz disso e tentar trazer à tona o que você não está vendo que precisa ser curado aí nesse seu sistema, né? Ingrid, eu queria só fazer... uma das coisas que... perdão, cara, falamos junto. Não, eu queria só fazer uma ressalva aí, que você traz a psicossomática na questão sistêmica. Só para esclarecer, quando a Ingrid iniciou, ela disse, né, a questão psicossomática dentro da sistêmica, porque a psicossomática também é uma área estudada dentro da psicologia, né, e que ela não trabalha com a questão sistêmica,
né? Mas ela trabalha com uma energia, com um conflito, a grosso modo, simplificando, né? Com um conflito interno, que todos os conflitos internos por algum lado saem, e que ele se manifesta através de doenças físicas. Então isso tem um aspecto, tem um campo da psicologia que estuda isso, e a gente está trazendo, a Ingrid que trouxe aí, o olhar sistêmico para a psicossomática, que nada mais é que somatizar no corpo, trazer para o corpo conflitos psíquicos, conflitos mentais. Estes que podem ter um fundo emocional, explicado pela psicologia, como também a gente pode olhar por estas heranças, né, que a gente recebe sistemicamente, que a gente recebe da família, que podem gerar também algumas questões físicas, né, e não só para mulheres, outras doenças, enfim, tudo. Sim. É que, como eu disse, a gente está direcionando para a mulher hoje. Por ser março. Então, por isso, doenças, abre aspas, femininas, né? Sim, mas pode ser direcionado para os homens também. Sim, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a mulher, né? O que eu ia dizer aquela hora, quase que eu me perco aqui, enfim, é que eu estou lendo um livro sobre psicossomática, e uma das coisas que tem nesse livro é que, assim, as doenças, os sintomas, na verdade, né, as manifestações do corpo, eles vêm para mostrar para você algo que você não quer ver, algo que você não quer reconhecer. Então, a gente tem que sempre estar se perguntando, quando você tem um sintoma, o que eu estou negando com isso, o que eu não quero ver com isso, o que isso está querendo me trazer, o que isso está querendo me mostrar, né? E assim, parece uma saída muito simplista, a partir do momento que você olha para aquilo e reconhece honestamente, né? O que aquela doença está te trazendo, né? Que nem a Ingrid falou dos casos aí de dor no ato sexual, os miomas, os policísticos, enfim. Quando você consegue olhar para isso e fazer a pergunta real e ter a resposta real, né? O que essa doença quer de mim, né? O que eu não quero ver com isso, o que eu estou negando com isso, o que eu deixo de fazer, que eu estou evitando, quando eu né? tenho isso, exatamente. E aí entra de fazer. Por que eu preciso que isso me impeça? A resposta está aí dentro, né? Exatamente. E tem um aspecto muito interessante, né? Que se você não quer ver, você não olha e você cura essa doença com a medicina, surge outra coisa. Explode em outro lugar. Que vai fazer com que você olhe. Então, enquanto você não curar a raiz do seu problema, vão ficar aparecendo sintomas que vão te distrair do que está fazendo, do que tá foco, né? Então, vão surgindo distrações, que são essas doenças. Então, tem muitos autores que falam que as doenças são nossas amigas, que elas vêm para mostrar uma coisa que não está funcionando bem, e que você se distrai com o que está acontecendo na frente, né? E não vai olhar para dentro de você. Eu acho que é importante a gente deixar claro algumas coisas. Vocês sabem que eu sempre faço esse papel, porque isso é muito claro para mim, né? Que é o de tirar. É engraçado que a gente está falando sobre constelação, mas eu trago para outro lugar que não é a constelação. É claro que tem doenças que elas são genéticas, é claro que tem coisa, nem tudo é sistêmico, tem questões também genéticas que também pode olhar, pode. Quando a Ingrid traz essa questão do tratamento, em nenhum momento a gente está dizendo assim, então só procure a constelação. É necessário tratar, porque o corpo já está doente, o corpo precisa ser tratado. Então a constelação, ela não vai curar o que já está ali instalado no corpo. E é importante que isso seja dito, então, né? Exatamente. Ninguém está falando aqui que o médico não é necessário e o tratamento é... Não, né? O corpo precisa porque já está lá. É extremamente necessária. Mas assim, paralelo, você tem que cuidar do seu interior, né? Do seu pensar. Porque aí, uma vez o corpo tratado, uma vez essa origem trabalhada, a probabilidade de não repetir o quadro patológico, um quadro de doença, né? Mas o que está no corpo já está.
Né? Mas aí eu vou dar uma de advogado do diabo também. Porque é assim, existem as doenças genéticas. Eu falo isso com propriedade, porque eu sou biomédica, né? Existem as doenças genéticas, existe a expressão genética, a expressão gênica. Então, você pode ter uma tendência genética a ter tal doença. Porém, esse gene pode não ser expresso. Sim, que isso é epigenética. Você tem ali um fator genético, né, que está ali presente, mas esse gene pode não ser expresso, porque você tem um gene, por exemplo, que ele trabalha na anulação do gene do câncer. Então, você tem a expressão ou não. Então, o fato emocional conta muito, né? O seu bem-estar. Por isso, a gente trabalhar tanto a parte interna. Você trabalhar na prevenção em si. O fato da doença estar instalada, é claro que ela tem que ser tratada, mas você olha os sinais antes, para não deixar a doença se instalar. Então, o que eu preciso olhar? Né? Então, esses sintomas, uma simples dor de cabeça, às vezes. Dor de cabeça, uma prisão de ventre. O que isso está querendo me mostrar? Então, vamos trabalhar isso internamente, porque isso pode gerar outros fatores. E aí eu queria trazer mais o olhar sistêmico, né? Quantas coisas para trás podem ter acontecido, né? A gente está falando muito de mulher esse mês, até por conta do Dia Internacional da Mulher, né? Mas foram gerações em que elas tinham que fazer sexo com o marido, querendo ou não. Então, quanto foram violentadas. Então, quando eu tenho algum problema, alguma doença ginecológica, digamos assim, eu não preciso transar, né? Quando sofreu, por exemplo, uma mulher, a jovem que engravidou e os pais deram a criança porque era uma vergonha naquela época, como tinha aquela roda, como é que chamava aquela roda? A roda, eu não lembro, mas era uma que roda botavam as crianças, né? Porque, assim, tem parente nosso lá, né? E que, de repente, uma mulher hoje não engravida porque ela tem o medo dessa perda que alguém lá atrás sofreu, né? Então ela tem problemas para engravidar. Então são esses aspectos que a sistêmica pode revelar, caso haja alguma questão sistêmica, num processo de dor, no processo de adoecimento, porque no processo de adoecimento, foi o que a Ingrid falou, é o que a Marilu está falando, que assim, é para dizer assim, o que eu não estou vendo, né? Então eu não engravido, por que eu não engravido? Por que eu tenho sempre das doenças assim ou assado? E não só femininas, outras doenças também, né? Às vezes um câncer também está ligado a alguém que sofreu, ou que foi excluído, ou que aconteceu alguma coisa lá atrás, e aí em lealdade eu vou tomar a dor que você teve, pai, né? Vou tomar esta dor para mim, vou te honrar assumindo aí o que você sofreu, o que você passou, né? Então é esse olhar para a sistêmica. E eu só vou trazer uma questão aqui que eu andei lendo recentemente. Vou deixar aqui um ponto de interrogação, porque para mim é um assunto bem recente, estranho de fato. Eu li alguns autores falando sobre o futuro da humanidade, onde a mulher não vai mais precisar de homens. Isso me assustou um pouco, eu vou deixar um ponto de interrogação aí, e que mostra a mulher sozinha, grávida, né, como se ela fosse hermafrodita, eu não sei como se trata isso. Quase onipotente. Onipotente, porque o certo é ser potente, né? Nem impotente, nem onipotente. Então, isso me assustou um pouco, vou deixar para a gente um ponto de interrogação aí, para alvo de pesquisa. Gente, eu assustador, não ouvi nada, né? Eu não ouvi nada, eu vou dar uma olhada, porque assim, para mim não faz o menor sentido, e eu juro para vocês, eu espero que nunca aconteça,
porque eu acho que... eu também espero. Que aí é transformação demais, né? E aí a gente entra em tantos outros campos, né? Em religião, em crenças, Sim, nossa... E aí a gente adentra num campo minado, né? Mas vou olhar, Ingrid, vou dar uma olhada sobre isso aí. Mas é isso, disseram, só para... Porque disseram um dia que o homem ia conseguir ter filho, até hoje nada. Nada, exatamente. Somos iguais e precisamos um do outro, para que a espécie seja preservada, inclusive, né? Exatamente. Mas é isso aí. Então, eu ia falar, né, encerrando o assunto da psicossomática, se é que dá para encerrar, né, porque é amplo, uma das coisas que eu estava lendo também é assim, quando a pessoa descreve o sintoma dela, para você prestar atenção nas palavras que ela diz, porque, que nem se ela fala assim, nossa, mas eu tô com uma dor de cabeça que parece que vai explodir. O que aí dentro de você está querendo explodir? Normalmente, quando a cabeça está desconectada do corpo, né? E toda a energia do corpo... Né? O que está acontecendo aí que você está para explodir? Porque não é só a sua cabeça que está doendo, você tem algo aí para explodir, né? Exatamente. Então olha para isso. Olha para isso, quem sabe até vai aliviar a sua dor de cabeça. Nós somos tão perfeitos, a gente só não consegue prestar atenção. Porque os sintomas, os sentimentos, quantos alertas a gente recebe através do que eu sinto, através do meu corpo, de que eu preciso olhar para alguma coisa. Sexto sentido, se escute. A intuição, né? A gente demora tanto para entender, porque o sexto sentido não funciona. Aí vem um sentimento, né? Tristeza, raiva, sei lá o quê. Aí não funciona, vai pro corpo e a gente continua sem olhar para isso, né? Então é assim, olha, o nosso corpo, nós somos perfeitos neste sentido. O que a gente precisa é aprender a se observar e também entender que é um conjunto de coisas que está lá na sistêmica, que está lá na medicina, que está lá na psicologia, que uma coisa não exclui a outra. Não invalida a outra, né? Uma complementa a outra. Então, assim, tem questões que você trata, não resolve, ou muda aqui, experimenta fazer uma constelação. Deixa ver o que aparece ali. Né? O que talvez tenha que ser olhado sistemicamente. Isso talvez possa ajudar bastante. Tem que ficar interrompendo de novo, né? Ficar claro assim, a constelação não vai curar ninguém. Isso precisa ficar bem claro. A constelação, ela vai só abrir, tirar o véu para você olhar para aquilo, né, enxergar o que aquilo te traz. E mostra o caminho para a cura, mas o caminho, quem faz é você. Isso. E eu acho que também ajuda a cura. Porque, veja, quando a gente toma consciência de alguma coisa, a gente vai se livrando de pesos, de culpas, de um monte de coisa que dentro de um processo psicossomático também agrava um quadro de doença. Então, se eu olho, por exemplo, se tem uma relação de rancor, de mágoa dentro do sistema, eu trabalho este sentimento, né, dizendo, eu dou um sim a tudo que aconteceu, né, eu aceito você como você é, essas coisas todas, já também diminui esse monte de sentimentos que adoecem, né? Então, até o processo de tratamento, o tratamento em si, o processo de cura médica, vamos dizer assim, ele também fica facilitado porque já tirou das costas aí um monte de coisa. Carga emocional, né? E já devolvo, tomo o que é seu, eu fico só com o que é meu, né? Então eu vou diminuindo um monte de coisa. Né? Como disse Hipócrates, ele olhava para o doente, não para a doença. E para quem é médico, né, para quem é da área da saúde, sabe que o pai da medicina é Hipócrates. Então, vamos olhar a doença e ver o que ela está querendo te mostrar. Né? E é isso. Recadinho, siga, dê like, se inscreva. Isso. E eu quero aqui terminar com uma frase linda do Bert Hellinger, que ele diz: quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e também de compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem. Então, fiquem com isso, é uma frase que eu sou apaixonada, e é isso. Muito bem. Meninas, beijo pra vocês. Esperamos na próxima conversa.
Beijo para vocês. Beijo, abraço. Até breve. Tchau. Tchau.